Capítulo 44. Um Deus pessoal. A força potente que atua por meio de toda a natureza e sustenta todas as coisas não é, como alguns cientistas descrevem, simplesmente um princípio dominante, uma energia impulsionante. Deus é espírito. Não obstante, é um ser pessoal, pois o homem foi criado à sua imagem. A natureza não é Deus. As obras divinas na natureza não são o próprio Deus na natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter divino. Por meio delas podemos compreender o seu amor, poder e glória, mas não devemos considerar a natureza como sendo Deus. O talento artístico dos seres humanos produz obras muito belas, coisas que deleitam os olhos, e essas coisas nos dão, em parte, um vislumbre de quem as ideou. Mas a obra feita não é o homem. Não é a obra, mas o obreiro que é considerado merecedor de honra. Assim, conquanto a natureza seja uma expressão do pensamento de Deus, não a natureza, mas o Deus da natureza é que deve ser exaltado. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. E de debaixo deste céu. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias capítulo 10, versos 11, 16 e 12. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Amós capítulo 5, verso 8. Um Deus pessoal criou o homem. Na criação do homem foi manifesta a intervenção de um Deus pessoal. Quando Deus fez o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em toda a sua distribuição, mas sem vida. Então, um Deus pessoal, que tem vida em si mesmo, soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente, respirando e dotado de inteligência. Todas as partes do organismo humano entraram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as percepções da mente, todos começaram a funcionar e todos ficaram sujeitos a uma lei. O homem tornou-se ser vivente. Por meio de Jesus Cristo, um Deus pessoal criou o homem e dotou-o de inteligência e vigor. Nossa matéria não estava escondida dele quando fomos feitos misteriosamente. Seus olhos viram a nossa matéria, se bem que imperfeita, e no seu livro todos os nossos membros estavam escritos quando ainda nenhum deles havia. Acima de todas as ordens de seres inferiores, Deus pretendia que o homem, a obra-prima de sua criação, expressasse o seu pensamento e lhe revelasse a glória. Porém, não deve o homem exaltar-se como se fora Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Salmos 100, versos de 1 a 4 e Salmos 99, verso 9. Deus revelado em Cristo. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. Jesus, o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, Hebreus capítulo 1, verso 3, veio à terra sob a forma de homem. Como Salvador pessoal, veio ele ao mundo. Como Salvador pessoal, subiu ao céu. Como Salvador pessoal, intercede nas cortes celestiais. Perante o trono de Deus ministra em nosso favor um semelhante ao Filho do homem. Apocalipse capítulo 1, verso 13. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre homens, para que, sem serem destruídos, pudessem relacionar-se com seu Criador.
Homem algum viu a Deus jamais, exceto na sua revelação através de Cristo. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Declarou Cristo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Cristo veio revelar aos seres humanos o que Deus quer que saibam. Nos altos céus, na terra, na imensidão das águas do oceano, vemos as obras da mão de Deus. Todas as coisas criadas testificam do seu poder, sua sabedoria, seu amor. Mas não é das estrelas, nem do oceano, nem da catarata que podemos aprender acerca da personalidade de Deus, segundo é revelado em Cristo. Viu Deus que uma revelação mais clara do que a natureza era necessária para retratar-lhe a personalidade e o caráter. Enviou ele o seu Filho ao mundo para revelar tanto quanto podia a vista humana suportar a natureza e os atributos do Deus invisível. Se Deus desejasse ser representado como personalidade ligada às coisas da natureza, flor, árvore, hastes da relva, não teria Cristo falado disso aos seus discípulos quando esteve na terra? Mas em parte alguma nos ensinos de Cristo é Deus representado dessa forma. Cristo e os apóstolos ensinaram claramente a verdade da existência de um Deus pessoal. Cristo revelou acerca de Deus tudo quanto os seres humanos pecadores poderiam suportar sem ser destruídos. Ele é o divino mestre e iluminador. Se Deus houvesse pensado que necessitávamos de revelações outras que não as feitas através de Cristo e em sua palavra escrita, Ele as teria dado. Revelações de Deus aos discípulos. Estudemos as palavras proferidas por Cristo no cenáculo na noite anterior à sua crucifixão. Aproximava-se ele de sua hora de prova e tratou de confortar seus discípulos que iriam ser severamente tentados e provados. Não se turbe o vosso coração, disse ele. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai, disse Filipe, o que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João capítulo 14, versos de 1 a 10. Não haviam ainda os discípulos compreendido as palavras de Cristo acerca de sua relação com Deus. Muito do seu ensino lhes era ainda obscuro. Haviam feito muitas perguntas que revelavam sua ignorância acerca da relação de Deus com eles e quanto aos seus interesses futuros. Cristo queria que tivessem um mais claro e preciso conhecimento de Deus. Disse-vos isto por parábolas, disse ele. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. João capítulo 16, verso 25. Quando no dia de Pentecoste o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, compreenderam eles as verdades proclamadas por Cristo em parábolas. Os ensinos que lhes haviam sido mistérios foram esclarecidos. A compreensão que lhes adveio com o derramamento do Espírito fê-los envergonharem-se de suas teorias fantasiosas. Suas suposições e interpretações eram loucura, quando comparadas com o conhecimento das coisas celestiais que então receberam. Foram guiados pelo Espírito e raiou a luz no seu entendimento anteriormente obscurecido. Os discípulos não haviam, porém, recebido o cumprimento total da promessa de Cristo. Receberam todo o conhecimento de Deus que poderiam suportar, mas o cumprimento integral da promessa de que Cristo lhes mostraria claramente o Pai ainda estava por vir.
Assim acontece hoje. Nosso conhecimento de Deus é parcial e imperfeito. Quando o conflito houver terminado e Jesus Cristo, o homem, confessar perante o Pai seus leais obreiros que no mundo de pecado lhe serviram de testemunhas fiéis, compreenderão eles o que agora lhes são mistérios. Cristo levou consigo para as cortes celestiais a sua humanidade glorificada. A quantos o recebem, concede ele a faculdade de tornarem-se filhos de Deus, para que no final Deus os receba como seus, para com ele viverem através de toda a eternidade. Se durante esta vida forem fiéis a Deus, no final verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, verso 4. E qual é a felicidade do céu senão a de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? O testemunho da Escritura. As Escrituras indicam com clareza a relação que há entre Deus e Cristo, e com idêntica clareza apresentam a personalidade e individualidade de cada um. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 5. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Jesus disse aos judeus: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. João capítulo 5, versos de 17 a 20. Novamente é apresentada a personalidade do Pai e do Filho, mostrando a unidade existente entre eles. Essa unidade é expressa também na oração de Cristo pelos discípulos, no 17º capítulo de João. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João capítulo 17, versos de 20 a 23. Declaração admirável. A unidade existente entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. São um no propósito, no pensamento, no caráter, mas não em pessoa. Assim é que Deus e Cristo são um. A relação entre o Pai e o Filho, bem como a personalidade de ambos, fica muito clara também neste texto. Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Zacarias capítulo 6, versos 12 e 13. O Deus Eterno. Em sua palavra, Deus é apresentado como o Deus Eterno. Esse nome abrange o passado, o presente e o futuro. Deus existe de eternidade a eternidade. Ele é o Eterno. O Deus Eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos,
e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Deuteronômio capítulo 33, versos de 27 a 29. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Salmos 90, versos de 2 a 6. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90, versos 12 e de 14 a 17. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Salmos 93, versos 1 e 2. Sua amorável bondade. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Salmos 33, versos 4 e 5, 12 e de 18 a 21. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, versos de 4 a 10, versos 17 e 18. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmos 34, verso 22. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó.
Porque o homem são seus dias como a erva. Como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Salmo 103, versos de 8 a 18. Seu cuidado providencial. O nosso Deus tem o céu e a terra sob o seu comando, e sabe justamente o de que necessitamos. Só vemos um pequeno trecho do caminho que está à nossa frente, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, verso 13. Ele está entronizado acima do tumulto da terra. Todas as coisas estão ao alcance da sua divina supervisão. E lá da sua grande e calma eternidade, ele comanda o que em sua providência vê ser o melhor. Nenhum passarinho cai ao chão sem que o Pai perceba. O ódio de Satanás contra Deus o induz a deleitar-se até na destruição das mudas criaturas. Somente por meio do cuidado protetor de Deus é que os pássaros são preservados para nos alegrarem com seus cantos de júbilo. Porém, nem os pássaros ele esquece. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus capítulo 10, verso 31. Bendize-o a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com um abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes, à tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre.
Alegre-se o homem em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, versos de 1 a 34. És a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares e o tumulto das nações. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Salmo 65, versos de 5 a 11. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, versos de 14 a 16. Sua misericórdia e longanimidade. Nenhum pai terrestre jamais insistiu tão intensamente com um filho errante quanto pleiteia com o transgressor aquele que nos fez. Nenhum amorável interesse humano jamais seguiu o impenitente com tão terno convite. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Isaías 43, verso 22. Ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Miqueias 6, verso 3. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, verso 1. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Deuteronômio, capítulo 32, versos de 9 a 11. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Salmo 78, verso 10. Mas como os chamavam, assim se iam. Eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Miqueias capítulo 11, versos de 2 a 7. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, e um vento que passa e não volta. Salmo 78, versos 38 e 39. Embora ele passasse e deu a sua força ao seu cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, Salmo 78, verso 61, prosseguia afirmando que não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Salmos 89, verso 33. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Jeremias 31, verso 20. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Por-te-ia como Zeboim. Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Oséias capítulo 11, versos 8 e 9. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade, recebe o bem. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais.
Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Oséias capítulo 14, versos de 1 a 3. Andarão após o Senhor. Os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como passarinhos do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Oséias capítulo 11, versos 10 e 11. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Oséias capítulo 14, versos de 4 a 9. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versos 13, 11, 13 e 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias capítulo 3, versos 14 a 17. Porque este Deus é nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Salmos 48, verso 14.